8h46, Bruna Ferraz aí com as informações importantes sobre esse dia tão especial, sobretudo na Bahia, 2 de julho. E agora a gente escuta uma entrevista que o Rafael Tebas fez aqui em Brasília com o ex-desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Everaldo Gueiros, sobre um projeto de lei que estabelece eleições diretas na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e que está tramitando no Congresso Nacional. E a gente vai falar agora de um tema bastante importante aqui na Nova Brasil, um projeto de lei que altera o Estatuto da Advocacia e estabelece também eleições diretas para a diretoria do Conselho Federal da OAB, voltou a tramitar no Congresso Nacional e até existe uma polêmica bastante grande a respeito desse assunto. Por isso, a gente vai conversar com o Everaldo Gueiros, que foi desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal entre os anos 2016 e 2018. Desembargador, muito bom dia, obrigado por atender aqui a Nova Brasil. Muito bom dia, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui na Nova Brasil para debater um pouco esse tema que é tão caro para a advocacia. Desembargador, eu queria que o senhor explicasse então para o nosso ouvinte, primeiro, como que funciona a eleição na OAB? A eleição para a direção do Conselho Federal da OAB, ou seja, o órgão máximo da OAB, ela se dá de forma indireta. Nós elegemos 81 conselheiros federais, ou seja, 3 por estado, como se fosse um Senado. Elegemos 3 por estado e eles é que votam escolhendo quem será a nova diretoria do Conselho Federal. Ou seja, é uma eleição de forma indireta. E, assim, as principais funções que a OAB tem como entidade, quais são, para o nosso ouvinte também conseguir se situar? A OAB, ela é uma instituição que tem responsabilidade na manutenção do Estado Democrático de Direito, na boa aplicação das leis. Ou seja, ela é uma entidade e a nossa profissão ela é citada no texto constitucional, no artigo 133, dizendo da nossa independência. Porque, na verdade, o que é que o advogado é? O advogado é a última fronteira em defesa da sociedade. Se você colocar um Estado enorme, um Estado titânico, frente a um cidadão comum, tem que ter alguém que tenha liberdade e possa exercer a defesa desse seu cliente de forma independente. Então, a OAB realmente é uma entidade muito importante na nossa sociedade. E, desembargador, então o senhor faz parte desse grupo de advogados que é favorável às eleições diretas. Quais são os próximos passos a partir de agora, né? Porque o projeto de lei voltou a tramitar no Congresso, então quais são os próximos passos a partir desse ponto? Sem dúvida nenhuma, eu sou um dos entusiastas da eleição direta, porque não é possível que no Brasil, um país que se diz democrático, nós discutimos eleições diretas para presidente da República em 1982 a 84, ou seja, fazem exatamente 40 anos que nós falamos de eleições diretas no país e ainda na OAB não se tem eleições diretas, ou seja, a democracia na OAB só da porta para fora. Quais são os passos? Agora está tramitando na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Se for aprovado esse projeto de lei da CCJ, vai ao plenário para votação, após é encaminhado ao Senado Federal, para a Casa Revisora verificar se é isso mesmo e poder tornar-se lei. E a gente vai ter ainda um recesso parlamentar daqui a aproximadamente 15 dias, mais ou menos, e a gente sabe que no Congresso, às vezes, as coisas demoram para acontecer. Então, qual que é a expectativa em relação ao tempo também? A gente sabe que essa discussão dentro do Congresso Nacional, muitas vezes, ela se estende muito. Mas nós ficamos muito felizes porque quando nós voltamos a fazer esse movimento, de imediato, a presidente da CCJ nomeou uma relatora, que hoje é a deputada Bia Kicis, aqui do Distrito Federal, e eu acredito que o relatório da deputada Bia Kicis será muito rápido, porque ela é uma parlamentar muito dedicada. Então nós acreditamos que vai fluir bem essa matéria dentro do Congresso Nacional. Mesmo sabendo que a própria Ordem dos Advogados do Brasil, através dos seus dirigentes, são contrários a essa aprovação. Eles querem continuar com eleições indiretas, talvez para tentar uma manutenção do status quo. Bom, a minha pergunta seguinte era exatamente essa, né? Qual que é a argumentação que um outro lado utiliza aí em relação a não ser direta a eleição para a OAB? A meu sentir, é um argumento muito pueril, pífio, porque eles dizem que se as eleições forem diretas, só advogados
do Sudeste seriam eleitos, advogados de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Por quê? Porque são os maiores colégios eleitorais. Mas isso não guarda ressonância com a nossa democracia no país. Se fosse assim, o presidente Lula não era presidente da República, porque ele é pernambucano. Então, quantos foram os presidentes da República que não são desse eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais? Bem pontuado, né, desembargador? E um outro ponto que eu quero levantar ainda com você nessa nossa entrevista, né? A OAB é uma entidade que ela existe já há bastante tempo e muitas vezes as pessoas fazem alguma confusão sobre como funciona a dinâmica ali do cotidiano, quais são as atribuições que o Conselho tem, por exemplo. O que você pode falar para a gente em relação a isso? Olha, são duas atribuições muito claras. Uma que é a regulamentação da nossa profissão, inclusive com julgamentos de faltas ético-disciplinares. Então, ela regula o exercício profissional da advocacia. E para quem termina a faculdade, nessa regulação, inicia-se através do exame de ordem. Você faz uma prova, se você for aprovado, você recebe sua carteira e pode exercer a profissão de advogado. Na outra ponta, ela exerce um papel institucional, que é, você vê como a OAB é importante. Só para rememorar, a OAB foi fundamental nas diretas já, onde o último presidente, de forma indireta, foi o presidente Tancredo Neves eleito, e a OAB pugnou pelas eleições diretas e foi aprovado. Posteriormente a isso, o primeiro presidente eleito pós-redemocratização, que foi o presidente Collor de Mello, esse teve o seu mandato cassado através de impeachment, que foi proposto pela Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, a ordem do Estado Democrático tinha sido subvertida e a OAB, naquele tempo, fez esse movimento nacional, ganhou a adesão da sociedade e tiramos um presidente da República, para você ver a importância que tem a OAB. Desembargador, então, quer dizer que se algum advogado comete eventualmente alguma irregularidade, a OAB também tem ali a função de punir eventualmente esse advogado? Ela é quem tem a função de punir. Não tem outro órgão que possa punir os advogados no exercício profissional. Eventualmente, se vai à justiça para buscar algum ressarcimento. E aí pode haver o ressarcimento, mas a punição, ela se dá através da OAB. Ou seja, a transparência da OAB é fundamental, né, desembargador? É fundamental. Nós temos hoje mais de 1.400.000 advogados devidamente registrados na OAB. Isso faz uma arrecadação anual em todas as ordens de mais de 1.400 bilhões de reais anualmente. Então, a OAB precisaria ser transparente em todos os seus atos, inclusive em suas contratações. Essa é uma outra pauta que nós estamos lutando, para que a OAB seja transparente nas suas atitudes. E a transparência começa no momento em que ela permite a que seus filiados possam escolher quem é seu representante máximo. Porque eu não posso crer que na nossa profissão, com profissionais tão habilitados, profissionais cientes dos seus deveres, nós não tenhamos condição de votar para presidente da República, para presidente do Conselho Federal. Tá certo. Desembargador, muito obrigado pela atenção aqui com a reportagem da Nova Brasil. Muito obrigado. Estou à disposição todas as vezes que forem necessárias para tentar esclarecer aí a nossa audiência. 8h55. Everaldo Gueiros, ex-desembargador do TRE do Distrito Federal, falando com o repórter Rafael Tebas aqui em Brasília sobre esse projeto que estabelece eleições diretas na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que está tramitando no Congresso Nacional.